Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos conversar com Beatriz Vinholo. Ela é da coordenação do movimento Abrace a Serra da Moeda e vamos discutir sobre a questão ambiental vinculada à questão da mineração no estado de Minas Gerais. Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Vamos tomar um cafezinho aqui para iniciar o nosso bate-papo. E a partir de agora eu vou te chamar de Bia, pode? Pode. Bom, Bia, nós estamos aí há alguns anos debatendo a situação da mineração e a relação com a economia aqui no estado de Minas Gerais. 70% da economia de Minas circula em torno da mineração, do agronegócio e da siderurgia. Você é moradora de Brumadinho, uma região onde concentra muita mineração. Você tem visto resultados econômicos e sociais para a população que vive em torno dessas minerações ou muito pelo contrário? Muito pelo contrário. A gente vê hoje a realidade é que o CEFEM, que é os royalties do minério, uma parte deles vai para o município minerador, mas infelizmente não há uma preocupação dos nossos gestores públicos de compensar efetivamente aquele impacto ambiental que a atividade de mineração causa. Hoje a gente pode exemplificar várias comunidades em Brumadinho que sofrem com abastecimento de água, sem mencionar o desmatamento que as estruturas da mineração demandam, e isso tudo gera impactos para a população e os empregos que são gerados... Impactos negativos, e os empregos que são gerados com essa atividade, muitas vezes a mão de obra não é a mão de obra local, porque é necessário uma mão de obra qualificada, E então, na verdade, o estado de Minas Gerais hoje depende da mineração, mas não há uma política pública voltada para compensação dessas áreas e para a recuperação também das áreas degradadas, Bia, tem um projeto de uma empresa multinacional, a Ferros, que pretende explorar o minério aqui na região de Brumadinho, que pega a Serra da Moeda, toda aquela região. O projeto vai mexer com 2/3, o projeto inicial, 2/3 de todo o município, ou seja, um impacto violento em toda a região. Esse projeto continua de pé? Como é que você avalia essa questão do avanço da mineração em todo o quadrilátero ferrífero e na região de Brumadinho com muita força nesse último período? Bom, na região de Brumadinho, a mineradora Ferros Resources, ela mantém o projeto dela. Ela, na verdade, ela tem 2 minas em Brumadinho, uma delas é na Serra da Moeda, que é a Serrinha. E o impacto, só para a gente ter uma ideia, além da área da cava, que é no topo do morro e que ocasiona o rebaixamento do lençol freático e seca as nascentes que abastecem ali uma parte da população do pé da serra, tem as outras estruturas, como a usina de beneficiamento, barragem de rejeito, pilha de estéreo. Essas outras estruturas vão impactar no Vale do Paraopeba, que é a área de Mata Atlântica, aproximadamente mais de 2.000 hectares. A gente teve acesso ao processo... 2.000 hectares. 2.000 hectares, Lembrando que 1 hectare são 10.000 metros quadrados, Então, é muita coisa. É um projeto ambicioso, numa área de extrema relevância, não só para a população local, como para a região metropolitana, porque ali é uma área de recarga do Rio Paraopeba. Então, é muito preocupante para nós todos, inclusive de Belo Horizonte, se esse projeto for adiante. Uma mata rupestre com 30 nascentes, mais de 30 nascentes na região? Ali na Serra da Moeda, esse trecho da Serrinha foram mapeadas cerca de 30 nascentes, sendo que a principal nascente da região, que é a Mãe d'Água, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, o lençol dela vai ser rebaixado e essa nascente vai acabar. E aí, partindo para isso é uma questão local, mas aí a gente partindo para uma questão mais regional, de Minas Gerais, é esse projeto da Ferros, somado com outro projeto de outra mineradora, e que vários projetos vão impactando tanto os nossos recursos hídricos, quanto os biomas Mata Atlântica, os campos rupestres, que na região do quadrilátero ferrífero ele está extremamente ameaçado em razão da atividade minerária. Então, Minas Gerais caminha a passos largos para uma total degradação ambiental. Houve um acordo, uma discussão, um debate político nas últimas eleições em relação à criação do monumento de Mãe d'Água, um acordo inclusive firmado com o prefeito. Esse decreto foi assinado no mês de fevereiro
e 2, 3 meses após a assinatura do decreto, o prefeito ele simplesmente rompe com o acordo e desfaz o decreto. Isso. Como é que foi esse processo, Bia? Foi lamentável. A gente tinha um prefeito em Brumadinho que tentava se reeleger e não havia feito a proteção da Serra da Moeda, da Mãe d'Água especialmente, como havia sido prometido. E a população, a gente acredita que a população apoiou outro candidato a prefeito justamente porque a promessa de campanha dele era fazer o Monumento Natural da Mãe d'Água. E, de fato, ele fez, em fevereiro de 2013, ele fez o monumento da forma como a população precisava. Conforme um acordo político firmado em campanha. Isso, exato, com a sociedade civil. E, em fevereiro, ele fez o decreto de criação dessa unidade de proteção integral. Ocorre que 3 meses, em maio de 2013, ele revogou de forma ilegal, porque a criação de unidade de conservação ela pode ser por decreto, mas a sua diminuição ou supressão tem que ser por lei, votada, no caso do município, na Câmara Municipal. Certo. Então, mas ele, por decreto, ele diminuiu o perímetro de proteção e retirou da sua proteção a nascente Mãe d'Água, que é a principal fonte de água ali da região. E, curiosamente, no dia anterior à revogação do decreto, o vice-prefeito de Brumadinho, o Breno Carone, ele é presidente de uma ONG, ele recebeu da mineradora beneficiada com a revogação do decreto a quantia de R$150 mil como doação para essa ONG, né? Então, curiosamente, né, lógico que esses fatos foram levados ao Ministério Público, existe um inquérito hoje no Ministério Público Estadual, né, e agora a gente tem que ver o desenrolar dessa situação. Mas então hoje, o cenário hoje é que nós temos um monumento que não é o monumento que a gente precisava, né, já é uma área protegida, a gente também não pode desconsiderar isso, mas não protege a nascente, que é a principal recarga ali da região, a principal fonte de água ali da região. Certo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com Beatriz Vignolo. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa. Pia, você falava da posição do prefeito, que recuou no seu acordo político. E mesmo assim ainda não foi divulgado, incluído no Sistema Estadual de Proteção, na área de proteção. Explica um pouco como é que está funcionando e quais são os objetivos do movimento em relação a essa questão. Mesmo com a área suprimida pelo prefeito, ele teria que ter sido oficializado junto ao Sistema Estadual de Áreas Protegidas. E a gente, desde que foi criado esse monumento, a gente vem solicitando à Prefeitura de Brumadinho que oficialize esse monumento junto ao Sistema Estadual, porque na hora que for ter uma licença ambiental estadual naquela área, o Estado precisa reconhecer aquele monumento, mesmo sendo municipal. Ocorre que a Prefeitura de Brumadinho e as suas secretarias, né, se recusam a fazer esse comunicado ao Estado da existência desse monumento natural ali na Serra da Moeda. E o que isso pode ocasionar no futuro um problema na hora da emissão de futuras licenças ambientais. Esse mesmo governo que recebe dinheiro da Ferros para poder fazer eventos no município. Claro. Muito bem, Bia. Nós estamos aqui agora, dia 21 de abril, o movimento Abrace a Serra, um movimento que já ganhou a participação, o envolvimento de centenas, milhares de pessoas. Como é que está a preparação para o Abrace a Serra no dia 21 de abril? Parece que é o 6º ano consecutivo realizado naquela região ali, no topo do mundo, na Serra da Moeda. Isso. A gente vai fazer o nosso abraço simbólico, lembrando que esse ano é um ano de eleições, né? Então a gente espera que isso pressione
mais ainda os nossos deputados estaduais, que a gente tem um projeto de lei tramitando até hoje na Assembleia, que ele não está parado na Comissão de Meio Ambiente. Novamente o poder econômico influenciando as decisões dos parlamentos, né? Porque os financiadores de campanha têm muito a ver com as mineradoras que jogam muito dinheiro nesses candidatos. E elas cobram a conta depois. Né? Justamente. Ô Bia, como é que a gente faz, o nosso telespectador, para participar do abraço? Bom, a gente tem o canal que é o blog, né, que é abraçaserradamoeda.blogspot.com.br e nós temos o e-mail, que é abraçaserradamoeda@gmail.com, e quem quiser se associar e participar das reuniões, é só entrar no blog, mandar um e-mail para a gente, o contato, que a gente manda a ficha de filiação, passa a comunicar as reuniões. Agora, quem não tem tempo, disponibilidade para participar mais ativamente, indo no Abraça a Serra, dia 21 de abril, a partir de 10 horas da manhã. É um evento muito bonito, a gente tem apresentações culturais da região, os grupos quilombolas, né, Congado, Moçambique e outros grupos, né, que se disponibilizarem aí também. E temos o abraço simbólico, que é uma corrente humana que a gente faz, todos de branco, e a gente pede e clama para que seja protegida pelo menos algumas partes de Minas Gerais, né, que são importantes para a população mineira. Ô Bia, além da defesa ambiental, que é um dos objetivos da ONG Abraça a Serra da Moeda, defesa daquele monumento, daquela área tão rica de biodiversidade, em fauna e flora, há uma profunda relação também com os movimentos populares e com as comunidades, como você disse, quilombola, movimento cultural. Como é que é essa relação? A gente, desde o início, a gente teve o amplo apoio das comunidades quilombolas. Na época de enchentes, a gente fez um trabalho também de suprimento para as comunidades que foram atingidas. A gente também tem o trabalho de Limpe a Serra, que é um movimento para tirar... social. É um trabalho social de limpeza ali da região que infelizmente, as pessoas ainda não têm consciência e jogam papel, copo, garrafa, etc. E é isso. Bia, eu queria agradecer a sua presença aqui no Café e Prosa. É um papo rápido, mas nós esperamos que seja vitorioso mais uma vez essa atividade do dia 21 e que a gente possa avançar na construção de uma nova sociedade, de um desenvolvimento sustentável para todo o nosso povo. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Obrigada. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo. E até um próximo programa.